Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é sábado. Vamos então escutar o Evangelho do dia para nos ajudar a viver bem, este sábado que antecede o nosso domingo, que será o domingo de Ramos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Os judeus procuravam um jeito, os fariseus, os grandes chefes da época, procuravam um jeito de eliminar Jesus, porque ele se tornava um incômodo para os interesses pessoais dos governantes daquela época. E assim estava transformando a mentalidade do povo, e o maior tesouro que um governo possui é o povo. Ainda mais quando esse povo é manipulado por este governo e faz tudo aquilo que este governo quer, muitas vezes sem entender e mesmo querendo não consegue mudar, porque este governo tem meios para fazer com que este povo se mantenha escravo. Jesus veio para libertar, para transformar, para fazer novas todas as coisas. Então, a melhor maneira de fazer com que o povo se mantivesse cativo do governo, dos comandantes do judaísmo na época, era eliminar Jesus. Então, por isso que eles vão dizer, olha, Caifás vai dizer assim, olha, é melhor que um só morra do que toda a nação pereça. Tudo para enganar, para iludir, para ludibriar. Mas mesmo assim, Deus tira do mal um bem maior. Jesus veio para nos salvar, e para nos salvar era necessário que Jesus passasse pela morte, e morte de cruz, para mostrar que Deus ele vai no mais profundo do ser humano. Ele entra na lixeira do nosso coração para poder daí nos tirar e fazer com que nós possamos nascer de novo. Morrendo com Cristo, ressuscitamos com Ele para uma vida nova. E Ele não veio só para alguns, Ele veio para todos, para toda a nação, ou significa para a humanidade. Mas é preciso que o ser humano reconheça isso. É preciso que o ser humano volte o seu coração para Deus. E como que se faz isso? Em primeiro lugar, reconhecendo que Deus nos ama. E ama não porque somos perfeitos, não porque somos corretos ou bons, ou porque fazemos todas as coisas como os anjos, mas nós somos humanos e humanos que estão em construção, que estão inclinados a fazerem
à vontade de si mesmo ou à vontade do mundo, ou seja, inclinados ao pecado. E por isso precisamos da graça de Deus para não cair. E mesmo caindo, a graça de Deus para aquele que acredita, que se arrepende, pede perdão, ele é perdoado, renovado e transformado. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque Ele veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.